Localizado nas montanhas de Minas Gerais, Ouro Preto é bem mais que uma simples cidade histórica. É um museu ao céu aberto. Fundada no final do século XVII, ela foi o principal palco do ciclo do ouro no Brasil. Caminhar por suas ruas de pedra é voltar no tempo. As ladeiras íngremes, as sacadas de madeira, os casarões coloniais e os detalhes do barroco mineiro revelam a riqueza de uma época marcada por fé, arte e exploração. Declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1980, Ouro Preto guarda em cada canto uma história viva, repleta de cultura, resistência e religiosidade. Durante nossa viagem técnica, exploramos de perto essa cidade que foi o símbolo da opulência e também do desejo de liberdade, representado pelos movimentos de Inconfidência. Muito antes da chegada dos colonizadores portugueses, a região onde hoje se encontra Minas Gerais já era habitada por diversos povos indígenas. Dentre eles, destacavam seus pertencentes ao tronco linguístico macro-gé, como os botocudos. Esses povos viviam da caça, da pesca, da coleta e da agricultura de subsistência. E embora não existam muitos registros escritos sobre sua história, é certo que sua presença marca profundamente o território muito antes da chamada descoberta do ouro. Por volta de 1693, bandeirantes paulistas como Antônio Dias encontraram ouro nos rios da região paulista. Essa descoberta deu início a uma verdadeira corrida do ouro, atraindo milhares de pessoas vindas de diversos locais da colônia e até mesmo de Portugal. A região logo se destacou pela enorme quantidade de ouro de aluvião, ou seja, ouro encontrado nos cascalhos dos rios. Além disso, o local onde mais tarde surgiria a cidade de Ouro Preto ficou conhecida como Vila Rica, justamente pela grande riqueza mineral encontrada ali. Em 1711, o povoado foi oficialmente elevado à categoria de Vila Rica, recebendo o nome de Vila Rica do Alferes, que mais tarde foi simplificada para apenas Vila Rica. A fundação foi realizada por Dom Rodrigo César de Menezes, com o objetivo de organizar melhor a exploração do ouro e exercer maior controle sobre a região. A cidade cresceu de forma desordenada, seguindo o relevo acidentado da área, com ruas estreitas e tortuosas e construções que se adaptavam aos morros. Além disso, com a economia voltada quase totalmente para a mineração, Vila Rica tornou-se, no século XVIII, o principal centro econômico da colônia brasileira. Vila Rica foi escolhida como capital da capitania de Minas Gerais. A cidade passou a ter um papel estratégico para a coroa portuguesa, que controlava rigidamente a exploração do ouro, cobrando impostos como o quinto, ou seja, 20% de todo o ouro extraído ia diretamente para a coroa. Além disso, a grandiosidade das igrejas, como a do Pilar, e a presença da Casa de Fundição evidencia como o poder religioso e o controle político-econômico estavam fundamentalmente estabelecidos na região. A arquitetura de cidades históricas que floresceram durante o ciclo do ouro no Brasil, como Ouro Preto, Mariana e Sabará, é um testemunho vívido da opulência gerada pela mineração, mas também é um registro das profundas desigualdades sociais da época. A disposição e o estilo dos edifícios, a qualidade dos materiais e a própria organização espacial da cidade refletem essa dualidade. A riqueza da mineração se manifesta de diversas formas na arquitetura. Igrejas e capelas suntuosas são o expoente máximo da opulência. Construídas com a riqueza do ouro, elas apresentam fachadas imponentes, altares folheados a ouros, intricados trabalhos em talhas e esculturas de mestres como Aleijadinho. A quantidade de ouro utilizada no interior dessas edificações é um símbolo direto da abundância extraída das minas. As residências das famílias mais abastadas, como comerciantes, mineradores e funcionários da coroa, são caracterizadas por sua grandiosidade. Geralmente sobrados de 2 ou mais andares, possuíam amplos cômodos, sacadas de ferro trabalhado, portais elaborados e, em alguns casos, até mesmo chafarizes internos. A escolha de materiais nobres, como a cantaria e a madeira de lei, também denota o poder aquisitivo de seus proprietários.
Profusão de detalhes ornamentais, tanto nas fachadas quanto nos interiores dos edifícios, é outro indicativo da opulência. Elementos como azulejos portugueses, pinturas em tetos e paredes e elaboradas ferragens nas sacadas e portões são exemplos da requinte estético que o ouro financiou. Contrariando a imagem de riqueza, a arquitetura também revela as profundas desigualdades sociais. A cidade era nitidamente dividida. As áreas centrais, próximas às igrejas matrizes e aos órgãos administrativos, eram ocupadas pelas elites. À medida que se distanciava do centro, as construções se tornavam mais modestas, refletindo a condição social de seus moradores. As ruas mais afastadas e as encostas eram habitadas pelas camadas populares, incluindo escravizados, agregados e trabalhadores menos remunerados. Enquanto as casas das elites eram sólidas, bem construídas e duráveis, as moradias das classes menos favorecidas eram, em sua maioria, simples e precárias. Isso reforçava a segregação e a falta de condições da vida dignas para grande parte da população. Em suma, a arquitetura das cidades mineradoras é um complexo espelho da sociedade colonial brasileira. Ela nos conta a história de uma riqueza extraordinária que brotou do subsolo, mas também da maneira como essa riqueza foi distribuída, criando um cenário de brilho e ostentação de um lado e de um cotidiano de privação e desigualdade para a vasta maioria da população. E a primeira igreja de nossa visita não poderia ser outra, a imponente igreja de São Francisco de Assis, um dos maiores símbolos de Ouro Preto. Assim que nos aproximamos, percebe-se o peso histórico e o valor artístico presente em sua construção. O projeto foi idealizado por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, enquanto as pinturas do teto, belíssimas e cheias de simbolismo, foram executadas por Manuel da Costa Ataíde, conhecido como Mestre Ataíde. E é justamente aí que a religiosidade da época se revela. Por meio da arte, buscava-se glorificar o sagrado. A fé católica naquela sociedade colocava-se no centro das relações sociais, políticas e econômicas. Por isso, as igrejas eram construídas com tanto cuidado, beleza e riqueza, para que ali a espiritualidade e o poder se encontrassem. Percebê-la-íamos como um verdadeiro símbolo da religiosidade barroca. Até hoje, a igreja mantém-se como uma das mais principais marcas deixadas pela fé e pela cultura da época em Ouro Preto. Nos deparamos então à igreja de Nossa Senhora de Conceição, uma das mais antigas de Ouro Preto. Ao nos aproximarmos, nos chamou a atenção sua imponência simples, mas carregada de significado. Construída no início da ocupação da cidade, ligou-se forte devoção à Imaculada Conceição, que é a padroeira de Portugal. A fé católica se manifestava intensamente e a igreja lhe foi dedicada como símbolo dessa religiosidade. Ali, Aleijadinho se batizou e mais tarde foi sepultado, o que torna o espaço ainda mais representativo para a arte e a história brasileira. O bairro inclusive se estruturou ao redor da igreja, as ruas e as casas se organizavam em torno dela, o que revela como a fé se inseria diretamente na vida social e urbana da época. Ter-se-ia percebido que, mesmo sem explicações, essa igreja não era apenas um templo, mas um marco que se mantém até hoje como expressão viva da religiosidade colonial. Nossa primeira igreja vista, porém não entramos, foi a igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia, que foi erguida no século XVIII pela Irmandade dos Pardos. Ligava-se à devoção popular e à inclusão religiosa de grupos sociais marginalizados, que também se expressavam por meio da fé. Mesmo sem termos entrado, percebe-se na fachada sua beleza barroca e o valor simbólico que ainda se mantém vivo em Ouro Preto. E, por fim, a Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Ela nos impressionou pelo imediato brilho dourado que redecora os seus altares. Construída no início do século XVIII, tornou-se símbolo máximo da riqueza da época e da devoção à Virgem do Pilar, vinda da tradição espanhola. Ali o barroco se revela em sua forma mais luxuosa. Mais de 400 quilos de ouro e prata foram aplicados nos altares, o que a destacaria desde então entre as igrejas mais ricas do Brasil colonial.
A fé católica expressava-se ali como imponência, reconhecê-la-iam na época como centro de poder religioso, econômico e social. A própria localização da igreja no centro de Ouro Preto afirmava-se como estratégica, a cidade se organizava ao redor de sua presença monumental. Hoje, a Basílica do Pilar mantém-se como um dos maiores exemplos da arte sacra brasileira e mostra-nos como a religiosidade colonial se fundia com a ostentação do ouro, da fé e do poder. Na Basílica do Pilar, conservam-se diversos artigos sacros do período colonial. Durante a visita, observamos em detalhes peças litúrgicas, imagens religiosas, objetos em ouro e prata, todos refletindo a riqueza e a espiritualidade da época. Cada elemento, mesmo nos mínimos detalhes, revela-se como testemunho da fé que ali se viveu intensamente. Thomas Antônio Gonzaga foi um dos principais nomes do arcadismo no Brasil. Nascido em Portugal em 1744, veio para o Brasil ainda jovem e estabeleceu-se em Minas Gerais, onde exerceu o cargo de ouvidor em Vila Rica, atual Ouro Preto. Durante sua permanência em Minas, Gonzaga envolveu-se com os ideais iluministas e foi um dos participantes da Inconfidência Mineira. Sua principal obra literária é Marília de Dirceu, na qual se desenvolveu o amor idealizado entre Dirceu e Marília. Nessa obra, o apaixonado poeta declara seu amor à jovem Marília. A produção literária de Gonzaga deixou marcas profundas na literatura brasileira. Sua trajetória de vida também simboliza o conflito entre os ideais de liberdade e a repressão colonial, fortemente presente no contexto histórico de Minas Gerais no século XVIII. Ouro Preto é uma cidade extremamente atrativa, destacando-se, sobretudo, por suas igrejas e por sua arquitetura histórica. Trata-se de um importante patrimônio da cultura brasileira, que preserva relevantes registros do nosso passado. Também podemos observar as relações matemáticas nas janelas da cidade, que, em sua ampla maioria, obedecem a uma progressão aritmética. Isso ocorre porque, à medida que aumenta o número de linhas sucessivas, também cresce de forma proporcional a quantidade de quadrados envidraçados presentes. As relações matemáticas podem ser percebidas em diversos lugares, e em Ouro Preto não seria diferente. Essa conexão manifesta-se em várias áreas da arquitetura. Um exemplo marcante são as igrejas barrocas da cidade, como a Igreja de São Francisco de Assis e a Matriz de Nossa Senhora do Pilar, que seguem os princípios de simetria, proporção áurea e geometria clássica. Além disso, é possível observar as relações matemáticas na porta apresentada, na qual há uma sequência de áreas que obedece a uma progressão geométrica de razão 4, ou seja, a área de cada seção aumenta multiplicando-se sucessivamente por 4. As relações matemáticas também se fazem presentes nas artes. Um exemplo disso é o trabalho de Aleijadinho, que utiliza proporções humanas baseadas em estudos matemáticos da anatomia, influenciado, por exemplo, por Leonardo da Vinci. Suas esculturas apresentam simetria bilateral, uso da razão áurea e equilíbrio visual. Agora fique com os créditos.